Hoje eu vou te mostrar como que eu consegui ganhar R$ 3.760 com Taesa, mesmo ela aí em queda em 5%. Vou explicar tintim por tintim para que você também consiga usar esse tipo de estratégia nas próximas vezes que isso acontecer. Porque senão você vai estar deixando dinheiro na mesa e infelizmente esse dinheiro está ficando para quem é mais esperto que você. Então eu vou te mostrar aqui uma das posições que eu tenho, que é Taesa E440. Nossa, não, mas que ticker diferente. Normalmente é Taesa 3, Taesa 4, Taesa 11, aqui é Taesa E440, nunca tinha visto esse ticker. Pois é, os tickers das opções, elas têm uma letrinha a mais e números a mais mesmo para mostrar o strike. Então, em geral, ela não vai ter aquele númerozinho que você está acostumado, o 3, o 4, o 5, o 6, o 11. Ela vai ter uma letra posterior ao ticker dela e depois um número. Então, aqui você já consegue perceber que esse ticker aqui é uma opção. E essa opção é a opção de call. Eu já venho explicando para vocês aí há bastante tempo algumas operações que eu faço. Não é o foco do canal falar só sobre opções, porque a gente tem o cara das opções aqui do meu lado, que inclusive abriu o canal justamente para falar focado em opções para vocês. Mas volte e meia eu venho aqui mostrar para vocês o quanto isso aqui é exponencial na sua carteira, se você souber utilizar, e mostrar para vocês o que eu estou fazendo também, né? Sempre falo para vocês o que eu estou fazendo, nunca vou esconder nada, vocês vão conseguir acompanhar toda a minha movimentação, se Deus quiser, até quando eu tiver uns 130 anos. Então aqui você consegue perceber que eu fiz uma venda de call a R$ 44 na Taesa, lá pro dia 15/5. O Wesley vai explicar para vocês aqui agora qual foi o racional desta operação e aí depois eu vou te explicar como que a gente ganhou dinheiro com ela. Fala aí, beleza? E olha só, né? Como é que a gente fala sempre por aqui também lá pelo cara das opções, quando a gente vende uma call, né? Uma call, tanto faz. Qual é o racional envolvido atrás disso, né? É que a gente aceita vender as nossas ações através das opções. E olha só, você se acompanha o Léo por aqui, que eu sei que você acompanha, sabe que o Léo gosta demais de Taesa, né? E o Léo gostaria de vender Taesa, como assim? Tem até figurinhas de mim com a Taesa. Olha aí. Eu vou deixar aí, o editor vai deixar aí. Olha aí, tá vendo? E como assim? O Léo vai vender Taesa? É óbvio que sim, sabe por quê? Porque preço teto, valor intrínseco. Tem ou não tem, Léo? E a hora que chega num valor que você enxerga que faz sentido você realmente colocar o lucro no bolso, de uma parte ou de repente de uma ação, você pode estar utilizando as opções inclusive para isso. E a venda de call é o quê? É você ser pago para vender a sua ação onde você escolheu, no dia que você escolheu. E agora o Léo vai te falar aí por que ele fez essa escolha. Bom, a gente já calculou o valor intrínseco de várias empresas. Inclusive, já comentei com vocês, provavelmente se eu não gravei vídeo aqui no YouTube, foi em alguma live da mentoria, a gente comentou sobre a remuneração possível de Taesa nesse cenário atual. Então, aos R$ 44, na verdade acima de 42, mas principalmente aos R$ 44, ela estaria com a remuneração, já que a gente consegue calcular pelo valor intrínseco, descontando os fluxos futuros de caixa, trazendo para o valor presente, como a Taesa é uma transmissora e as RAPs são uma delícia de fazer isso, porque é muito previsível, a gente chegou numa taxa esperada de remuneração da Taesa de IPCA mais 5. Pô, IPCA mais 5 faz sentido neste momento? Será que faz sentido eu estar alocado em IPCA mais 5 nesse momento, enquanto o Tesouro Direto está pagando IPCA mais 7, enquanto eu tenho o BB Seguridade aí com o potencial de rentabilidade IPCA mais 9, enquanto eu tenho o Klabin, até a própria Klabin com potencial de rentabilidade um pouco mais alto? Então, neste sentido, é óbvio que eu gosto muito de Taesa. E é óbvio que eu quero ter Taesa pro resto da minha vida, se assim for necessário. Mas também é óbvio que eu não vou ficar carregando papéis na minha carteira se eu tenho potencial de sair dela com lucro e esperar uma correção de mercado, porque o mercado ele pode ser ineficiente, mas ele não é irracional. Então, enquanto a gente tiver várias outras oportunidades, os preços de alguns ativos que sobem, eles serão corrigidos. A gente não vai ficar fazendo joguinho aqui de aposta para vender quanto tá alto, porque a gente nunca vai descobrir isso. Mas existem cenários e pontos específicos de preço que você pode decidir querer vender um ativo. Por exemplo, Petrobras. Você comprou lá a R$ 30. Se você acompanhava os vídeos, você provavelmente comprou a R$ 30. Por quanto você venderia ela? R$ 50 você venderia? Não, Léo, não venderia. R$ 60 eu venderia? Não venderia. 60 reais. Ah, não, R$ 60 não venderia. Venderia 70. Então você tem seus preços pré-definidos para que você possa vender o ativo. E a gente normalmente usa o valor intrínseco para isso. Então, como o meu valor intrínseco em Taesa é por volta dos 42, 43, se passar muito disso, eu vou sim vender a ação. E aí eu posso utilizar as opções para vender isso, porque aí eu ganho ainda prêmio. Esse que é o diferencial das opções. Você consegue perceber aqui que quando eu vendi essa call a R$ 44, eu recebi R$ 2,34 para fazer isso. Ou seja, eu estava recebendo R$ 2,34 para vender Taesa no dia 15/5 a 44.
Ou seja, é como se eu estivesse entregando a minha Taesa a 46,35, entende? Eu ia entregar isso e já recebi isso. Como se eu estivesse entregando a 46,35. Pô, tá muito acima do meu valor intrínseco. Há um 20% de margem acima do meu valor intrínseco, eu já estava sendo permissivo, que eu ia receber só IPCA mais 5. Então, para mim, fazia sentido vender. E aí que fique claro, você pode vender call de qualquer tipo de ação, inclusive se você não tiver ação. É óbvio que nós nunca vamos te ensinar isso, inclusive o racional nosso, junto aqui, a gente tem o mesmo racional para operar opções. Gosta um pouquinho mais do risco que vocês. O racional é igual, né? O racional é idêntico, é isso aí. Só operamos opções em ações boas. E a gente tem que estar coberto, né? Preço teto e sempre coberto. Senão... Nunca vamos vender um carro que nós não temos. Nunca vou vender uma ação que eu não tenho. Então aqui eu vendi Taesa, 2.000 posições, porque eu tenho essas Taesas aqui na minha carteira, né? Inclusive meu preço médio era de 40. Inclusive foi através de uma put que eu comprei. Então Taesa eu já venho ganhando bastante prêmio com opções, porque ela é uma ação que inclusive neste momento ela está sendo muito sobrevalorizada. Inclusive a gente consegue ver isso através do short watch, né? Que eu já mostrei para vocês também algumas vezes. Uma das mais shorteadas, né? Uma das mais shorteadas, se eu não me engano. Então aqui agora você consegue perceber que Taesa deu uma corrigida para 42,50. Tudo bem para mim, não tenho problema em ficar com ela a 42. Só que perceba, eu agora, se eu quiser sair dessa obrigação de vender a 44, eu precisaria pagar só 46 centavos. Então eu ainda tenho a obrigação de vender Taesa lá no dia 15 do 5 a 44. Vamos supor, vamos fazer um teletransporte lá pro dia 15 do 5. Vamos supor que hoje seja dia 15 do 5, eu tô gravando esse vídeo aqui para você. Se a ação está a este preço aqui, 42,50, alguém em sã consciência iria me obrigar a vender para ele a 44? Eu sou obrigado a vender 44. O cara ia me obrigar a vender para ele 44? Não, né? Porque no mercado ele consegue comprar 42,50. Então vira o famoso pó das opções. A gente chama isso aqui, a opção virou pó. Eu ganhei dinheiro e não tive a obrigação sendo exercida. Então é como se eu tivesse ganhado os 2,34 tudo inteiro, né? Mas vamos supor que eu quero fazer uma simulação com vocês, que é o início do vídeo, se eu for sair da obrigação hoje. Então preste atenção. Olha só, vou abrir a calculadora aqui para você ver. Quando eu vendi essa call, eu ganhei 2,34 e agora para eu sair eu pagaria 0,46, então menos 0,46, porque aí eu encerraria minha obrigação, não teria mais obrigação de vender nada. E aí então, quanto que eu ganhei se eu encerrar essa operação hoje? Quanto que eu ganhei realmente com essa operação, né? Inclusive esse é o racional que o Wesley passa lá em mais de 100 vídeos do canal dele, né? Um racional que a gente carrega como nossa metodologia de investimento. Você tem de maneira gratuita lá no Wesley do canal, ele te ensinando isso. E aqui ó, se a gente multiplicar por 2.000, que foram 2.000 açõezinhas aqui, né, opções, você consegue ver que eu ganhei R$3.760. Então se eu fosse finalizar essa operação hoje, eu ganharia R$3.760, mesmo com a Taesa caindo, hein? Mesmo com a Taesa caindo. E detalhe, né? Ele já ganhou, na verdade, 2,34. Ou seja, 2,34 vezes 2.000, que dão mais de R$4.600. Porque quando você vende, ó, 4.680, quando você faz a venda da sua call, você está dizendo para o mercado financeiro que você aceita vender as ações através das opções, mas quer ser pago para isso. E no caso do Léo, ele recebeu no dia que ele fez essa venda 4.680. E o que a gente está te dizendo aqui é que hoje, quase 3 semanas antes do vencimento, que é dia 15 do 5, o Léo poderia ir para dentro do home broker dele e falar assim, ó, não quero mais essa posição, quero encerrar. E mesmo assim, garantir um lucro de R$3.760, que foi o que você viu aqui. Ou seja, as opções te dão literalmente superpoderes. Poderes que nós gostaríamos que você utilizasse da maneira correta. Qual maneira correta? Você enxergou desde o começo do vídeo que o Léo aceita vender a 44. Teria algum problema vender a 44? Nenhum. Mas Taesa está caindo. Ele pode encerrar essa operação? Pode. E vai ficar com 3.760 de lucro? Sim. E se ele não encerrar, esse dinheiro ele já recebeu. E se continuar nesse valor, é o que o Léo acabou de dizer para vocês, vai virar pó. Ou seja, a obrigação vai deixar de existir. E ele vai ficar com esses 4.680 de graça? De graça não. Conhecimento nunca é de graça. Pelo seu conhecimento, você pode transformar sua rentabilidade aí, pode ter certeza. Inclusive, gravei um vídeo depois para eles mostrando a put que vendi em Banco do Brasil e aqui em Taesa. Deu mais ou menos uns R$10 mil no total. Vocês têm aí o vídeo para assistir, investir em fundo imobiliário e a gente vai ganhar aí mais 1%, né? Então esse dinheiro aqui, que já está na minha conta, foi investido. E aí agora, data com hoje, né, dos fundos imobiliários, vezes 1% aqui, ó, então eu já ganhei mais 46,80. Então na verdade, eu ganhei R$4.600 aqui, né? Óbvio, se eu quiser finalizar a operação hoje, eu teria que abrir mão desses 46 centavos, de dentro desses 2,34. Daria 1,88 de lucro, que já é bastante coisa. Só que a gente tem duas decisões para tomar aqui agora. E aí isso aqui tem a ver com o seu racional.
racional, com a sua escolha. Não tem como eu te dizer o que é certo e o que é errado. Vamos lá para o meu racional então. Qual que é a primeira opção? Eu poderia finalizar essa operação porque lucro bom é lucro no bolso. Então eu já ficaria lá com os R$ 3.680 no bolso e já estaria investido, tudo certo, tudo ok, fechou, finalizou a operação e eu poderia fazer outra operação com o Taesa depois, beleza? Então daria para fazer isso. Segunda opção, e aí vai mais com a opção que eu tenho como racional. Como a minha call está vendida a 44 e eu aceito entregar essa ação a 44, não tem problema nenhum eu esperar chegar dia 15/5. Por quê? Se a ação passar de 44, eu vou entregar a 44, que foi o que eu acordei. Eu já queria isso desde o início. Se chegar no dia 15/5 e a ação não passar de 44, eu vou ficar com uns R$ 2,34 de prêmio, e aí eu posso lançar uma outra operação de novo depois. Então perceba, se eu esperar até o dia 15/5 e cumprir com o que teoricamente eu já queria, o meu potencial de ganho pode ser até maior. Se eu ficar com ansiedade e querer sair agora, tudo bem, você já vai ter um lucro, porque a operação foi muito boa realmente, né? Nesses momentos em que as ações batem picos e você consegue vender uma call lá em cima, principalmente se tiver acima do seu valor intrínseco, porque só faz sentido se tiver acima do seu valor intrínseco, você consegue fazer normalmente esses empréstimos a juros zero, né? Que o Wesley, inclusive, ensinou você a fazer isso. Então não tem segredo, você consegue fazer isso aqui, cara. De graça, você consegue aprender lá no canal do Wesley. Pra você que é novo aí no canal e ainda não conhece o Weslão, porque, sendo bem sincero, se esse vídeo pega 10 mil visualizações, 20 mil visualizações, 30 mil visualizações, eu não entendo por que lá no canal do Wesley, fazendo isso aqui, ó, vamos fazer junto comigo aqui, ó. Você vai entrar aqui no YouTube, vai digitar aqui, ó, o cara das opções. Você vai entrar aqui no canal do Weslão, já tá com 42,6 mil inscritos, um dos canais que mais cresce de opção aí. O cara é bom mesmo, tá? Não é só porque tá aqui do meu lado, não. Que também se ele tivesse fazendo merda, não estaria do meu lado, né? Não estaria do meu lado. Mas aqui você consegue, ó, preste atenção. Se tem 10 mil visualizações desse vídeo, não faz sentido este número aqui não subir pelo menos uns 6, 7 mil. Porque não custa nada pra você ir lá, se inscrever no canal do Wesley e aprender, pô. Cadê aqui o vídeo de empréstimo a juros zero? Tá aqui, ó. Eu até assisti o vídeo, pra você ver que eu assisto seus vídeos, hein, Wesley? Eu até assisti o vídeo, ó. Estratégia de opções com ações que te dá dinheiro, né? Te dá dinheiro com juros zero. Então, realmente, neste momento de bolsa, dá pra você fazer algumas operações dessas. Não é pra sair ficar igual um louco também, não. Por isso que eu preciso que você estude. Isso aí, você entendeu bem certinho? Isso que o Léo falou é o mais importante. Eu e o Léo brincamos sempre aqui que racional vence estratégia. Porque a estratégia a gente já tem. Qual é a estratégia? Longo prazo, bem definida. Nós queremos nossa carteira lá para o futuro para trazer a sua liberdade financeira, sua aposentadoria. E as opções estão aqui para acelerar esse caminho, para fazer com que isso possa ser mais rápido. E você entendeu mesmo por que é empréstimo com juros zero? Olha como ele é verdadeiro essa frase, empréstimo com juros zero. O Léo recebeu 2,34. Mas Taesa caiu. Ou seja, esse dinheiro tá ficando de graça. Tá vendo por que é com juros zero? Porque as ações continuam com o Léo. Taesa está na carteira do Léo. Ele vendeu no momento onde ela estava batendo um preço lá em cima, ou seja, ele aceita vender lá. Se cair, dinheiro de graça na conta, e se subir, ele aceita vender de qualquer maneira. Ou seja, literalmente esse dinheiro veio do mercado, galera. E ele veio de onde? O prêmio é sorte. Não. Um comprador está pagando isso pra gente que é vendedor. Mas olha a diferença de nós vendedores. Vendedores, nós sempre sabemos o que nós queremos. Ou seja, nosso racional está sempre bem definido. E ele sempre vai vencer a estratégia. Então, se você quiser acompanhar para saber o que eu fiz e o que aconteceu com essa opção, é só você me seguir aí, se inscreve no canal, que no dia 15/5, com toda certeza, ou dia 14, um pouquinho antes, a gente vai vir aqui e vou trazer tudo o que aconteceu com todas as minhas operações de opções. Eu sempre faço isso com você. Normalmente estou com o Wesley aqui do lado, que agora eu tô morando em Maringá, fica mais perto para ele. Agora fica mais perto para ele. Então todo mês a gente vai estar junto de novo aí. E aí você vai saber se a opção virou pó, se subiu. Já imagina a Taesa subindo lá para R$50. O que aconteceu? Será que o Leozinho ficou triste? Você vai ficar sabendo no dia 15, beleza? Fato é que o meu dinheiro aqui já está rendendo mais um pouco e realmente eu fui financiado pelo mercado para cumprir algo que eu já gostaria de que acontecesse e ainda coloquei o dinheiro para render. Se você quiser aprender isso, fica de novo o convite, sei lá, no cara das opções. Em vez de você se inscrever aqui, se inscreve lá no cara das opções. Eu vou dar a honra pro Weslão receber os inscritos ao invés de mim. Se você tiver que escolher um canal, escreve lá, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus. Papai do céu abençoe vocês. Até o próximo vídeo, que será excepcional.